Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo do round número 12 do Torneio de Candidatos 2018. Na verdade, esse é o primeiro vídeo, né? Nós teremos dois vídeos hoje. Um dia atrasado, porque eu estava de viagem, não pude gravar ontem, mas cá nós estamos para analisar essas duas partidas que foram muito massas, uma completa reviravolta no nosso torneio de candidatos. Vamos lá então. A partida mais esperada do dia, CJ Kayakin contra Fabiano Caruana. CJ Kayakin vindo de duas vitórias consecutivas, jogando contra Fabiano Caruana, que estava liderando o torneio até então. E aí, no round número 12, faltando aí agora apenas dois rounds para finalizar, eles se enfrentando. Vamos ver. CJ Kayakin não muito... não estava querendo jogar o lance cavalo F3 hoje, né? Ou ontem. Não querendo jogar esse lance que ele já vinha jogando durante um tempo no torneio de candidatos. Ele vem então com o lance E4, foi a escolha dele nessa partida. Temos E5, cavalo F3 e o Caruana mantendo sua estratégia de jogar, né, sua preparação, defesa Petrov. Depois de cavalo toma em E5, temos D6, o cavalo volta, cavalo toma em E4, cavalo C3 e depois das trocas temos as brancas com um peão dobrado, porém, brancas também com um jogo muito livre, né? A possibilidade de você trazer os bispos para fora é muito grande, muito fácil, inclusive, né, de você jogar. Então, as brancas têm um jogo, de certa forma, um pouco mais fluido, e esse peão não é necessariamente uma fraqueza, porque ele pode até se consolidar aqui como reforço extra, caso o rei faça o roque na ala da dama. Kayakin já jogou essa linha antes várias vezes, com uma certa taxa de sucesso também, inclusive vencendo jogadores como Kramnik Gelfand. Caruana decidiu seguir com o cavalo C6, temos bispo E3, bispo E7, jogadores desenvolvendo suas peças, dama D2, e depois de bispo E6, roque grande, né? O Kayakin escolhe uma linha um pouco agressiva, de certa forma, vindo justamente com tudo para tentar pegar a iniciativa. Depois de dama D7, prenúncio também de que as negras preparam um roque na ala da dama. Tem que ter um pouco de cuidado aqui as brancas. Claro, as negras não podiam tomar o peão por causa do lance B3, né? E aí você teria criado uma armadilha para o bispo estaria sendo capturado aqui. Então, seguiu dama D7. E aí aqui as brancas têm que ter cuidado. Não ir com muita pressa e jogar algo do tipo cavalo D4, por exemplo, porque as brancas, perdão, as negras, poderiam mudar a mente delas e não rocar mais na ala da dama e sim mudar para a ala do rei. Depois, por exemplo, de cavalo toma em D4, bispo toma em D4, as negras poderiam jogar algo como dama A4, atacando o peão em A2, e aí depois de algo do tipo A3, rocar na ala do rei. E as negras não teriam tantos problemas. Entretanto, o Kayakin tem paciência e joga o lance A3 bem tranquilo, com calma. E aí depois de H6, de novo, se as negras também não tiverem muita calma, forem um pouco apressadas demais e jogar o lance roque muito rápido, cavalo D4 pega iniciativa muito boa. Agora se você tomar o cavalo, por exemplo, bispo toma em D4, atacando simultaneamente os peões A7 e G7. Complicado, né? As negras estariam perdendo um peão. Mas voltando aqui, seguiu o lance H6, tranquilo. As brancas jogam então o lance cavalo D4 e aqui as negras tomam o cavalo. De novo, se você rocar agora, as brancas podem tomar aquele bispo ali em E6, né? E depois de peão tomar em E6, G3, por exemplo, e as negras podem continuar com D5, mas mesmo assim não é tão atrativo para as negras porque elas não teriam mais o bispo de casas brancas, né? E as brancas teriam. Então, não muito atrativo. Por isso que seguiu logo o cavalo tomar o cavalo em D4. Bispo toma em D4, atacando o peão em G7. E aí depois de torre G8, bispo E2 desenvolvendo. O Caruana joga C5, atacando o bispo, que volta para E3.
E aí depois de D5, tentando fazer de certa forma a maioria de peões no centro, né? Tentando avançar com a maioria de peões no centro. F4, por parte do Kayakin, também é um excelente lance. E depois de roque, só então as brancas agora vão começar a tentar buscar a chance de começar a atacar o rei inimigo, né? Começar a mirar o rei inimigo. Começando com o bispo F3, já colocando o bispo na excelente diagonal. E aí o Caruana vê tudo isso e faz, vou jogar aqui o lance bispo G4, porque eu troco esse bispo e não tenho tantos problemas, o jogo vai continuando. De fato, se a troca acontecesse, as negras estariam muito bem, né? Daí o jogo bastante equilibrado. Entretanto, o Kayak pensa um pouco e joga o brilhante, fantástico, fascinante Bispo Toma em D5. Uma excelente decisão por parte do Kayak, que mostra que como ele consegue lidar, né? Como ele tem sangue frio, como ele consegue lidar com jogos decisivos. Ele vê a oportunidade e não tem medo de ir para cima dela. Simplesmente você vai criar uma situação totalmente chata para o Fabiano. É um jogo muito complicado para as negras, né? Apesar do material a mais. As negras vão ficando cada vez mais piores e é difícil você até encontrar um modo de jogar. Claro que, só para abrir uma curiosidade, um parênteses aqui, você não tomaria de dama, né? Porque depois de dama toma, torre toma, bispo toma em F3, torre toma em D8, algumas trocas aí, torre D5 e as negras estão bem tranquilas, né? O jogo tranquilo, apesar das brancas terem um peão a mais, esse peão é dobrado e isolados, né? Uma ilha de peões isolados na coluna F, não muito legais, talvez as negras recuperem esse peão muito cedo. Mas depois de bispo toma em D5, o Caruana tem que tomar a torre praticamente, né? Depois de torre toma em D1, a dama veio para C7, saindo aí de qualquer dessa diagonal, né? Do que se encontra o rei também. E depois de C4, consolidando o bispo, defendendo, temos torre de G8, a dama vem para F2, né? E aí as negras jogam B6, defendendo seu peão em C5. Talvez F5 fosse um lance mais interessante, livrando o peão de F, mas seguiu B6. O fato é que B6 não é aquele lance que deixa o rei tão seguro, né? Você percebe que as casas claras, principalmente agora a falta do bispo, que o bispo de casas claras faz, essas casas ficam bem enfraquecidas, né? E o rei fica um pouco exposto. O Kayakin vem com tudo. G4 é o lance escolhido, colocando a galera para cima, né? Claro, agora você não vai tomar aqui em F7. Tem uma armadilha. Depois de torre toma, rei toma, bispo H4 e as negras conseguem trocar um par de bispos, de modo que as brancas ficarem numa posição pior. A força da posição das brancas está de fato no par de bispos. Depois de G4, então, temos bispo F6. Ok, o rei vem para B1. Perceba como é instrutivo o Kayak em colocar o rei numa casa segura, né? O rei vai em direção a A2 agora, fica totalmente seguro, enquanto ele vai pouco a pouco, né? O Caruana vai pouco a pouco tendo que esperar, sentar e esperar o que o Kayakin tem para fazer. O Caruana é forçado a esperar o Kayakin melhorar a posição dele. As brancas podem depois tentar até um B4 nessa posição, podem tentar avançar o peão H4, melhorar a posição das peças. As brancas têm o controle do jogo. Seguiu torre D7, temos torre D3, muito importante esse lance, não deixando a torre solta aqui, deixando ela defendida aqui, é muito importante. Perceba como as peças brancas estão bem defendidas. Temos G5, rei vem para A2, torre de E7 conectando torres, dama F3, pouco a pouco melhorando, perceba isso. E agora o rei negro começa a fazer lances de espera. Rei D8, bispo D2, rei C8, e as brancas pouco a pouco melhorando suas posições. Dama F1 é um lance fantástico, um lance excelente. Depois de torre D6, as brancas conseguem vencer
as brancas conseguem ganhar o segundo peão, né? E ainda mais importante, você pega quando você ganha um segundo peão aqui, você vai ficar com a maioria de peões na ala da dama, na ala do rei, perdão. Por exemplo, depois de F toma em G5, bispo toma em G5, temos trocas, e aí aqui com esse cheque, as brancas ganham mais um peão, e olha a maioria, 2 contra 1. Além disso, você não tem quem pare esse cara, né? Ele vai começar a avançar. Temos dama E5, para ponta troca de damas, que a dama vem para H6, e aqui nós tivemos rei D8 nessa posição. Se você tentar forçar um final de jogo com F6, por exemplo, não é nada melhor, tá? As brancas têm o lance H4, e aí depois de rei C7, G5, trazendo os peões com tudo, depois de torre H7, caçando a dama poderia tomar mais um peão, e depois das trocas, torre D7, por exemplo, você poderia avançar o peão, a torre teria que voltar para evitar a promoção dele, depois torre F3, ameaçando agora promover, torre F8, e depois disso torre F4, defendendo o seu próprio peão, e perceba como a posição das negras é ruim, né? São 3 peões e uma peça contra uma torre, e além disso, essa torre completamente destinada à passividade, né? As duas torres, inclusive, muito passivas, né? Destinadas a ficar na defesa, então, um final de jogo horrível. Tivemos rei D8, e aqui G5 é um lance fantástico. O Kayakin, mesmo com pouco tempo, se mantendo preciso nos seus lances. G5, avançando o peão, incrível. Depois de dama D6, dama H8, nada de trocar damas. Depois de torre vem dama H4. Tem muitos lances vencedores de dama H4, é apenas um deles. Ameaçando inclusive agora você avançar esse peão aqui com um cheque descoberto. Depois de dama G5, bloqueando o peão, dama G4. E aí, torre vem para E5, atacando o peão. H4 defende, rei E7. E aqui torre D2, um lance bem interessante. Não é o melhor lance, tá? Mas também não é mal. Depois de bispo toma E7, por exemplo, dama F5, torre toma, rei toma, dama D1, cheque, também é vencedor. Talvez até um pouco mais rápido, mas torre D2 não é um lance mal, inclusive até um lance interessante, é só um pouco mais lento, né? B5, e aqui o Kayakin decide ir para uma solução um pouco mais técnica, né? Um pouco mais lenta, mas que de fato vence também, depois de bispo toma F7. A dama veio para F5, evitando que a torre seja tomada lá em D7. E aí depois de torre toma, rei D7, dama F5, torre F5, G6. E aqui a ameaça de promoção faz com que essa torre fique passiva na defesa desse peão depois de tomar o peão de H. E temos rei E7 para o peão não avançar imediatamente. Peão toma em B5, torre H5, o peão vai cair ali, mas depois de A4, bem, se depois de torre G4, A5, a torre de repente tomasse esse peão aqui, não seria muito bom, né? Depois de rei B3, a torre teria perdido um tempo e o rei poderia depois. Se a torre tomasse rei B3 e depois que a torre voltasse, um plano muito simples, né? Você pode até tomar esse peão, você pode trazer o rei para cá, expulsar essa torre e depois trazer o rei para cá para avançar. Você tem muitas opções. Rei D6. O ponto é que você tem que é quase obrigado a trazer o rei para uma dessas casas aqui, né? Por causa desses peões. Depois de A6, por exemplo, a ameaça mortal é B6, ameaçando promover um dos dois peões, né? Depois que o peão tomasse A7 e A8 promovendo, então rei C7, rei B3. E aqui o Caruana abandonou, sabe que vai perder esse jogo uma hora ou outra, né? Os peões são muito fortes. E é isso, né? O Kayakin vence um jogo importantíssimo, aproveitando algumas falhas do Caruana. Aqui você pode perceber desde já alguns dos resultados que nós tivemos. Sergei Kayakin 1-0, Fabiano Caruana. Mamediarov, Ding Liren. Eu peço que se você tiver curiosidade, veja também o próximo vídeo que a gente vai postar logo em seguida, que vai ser justamente esse jogo. E os outros dois jogos foram empate, e aqui você consegue ver a tabela atualizada. O Sergei Kayakin liderando agora o nosso torneio com 7 pontos, empatado com o Fabiano Caruana, porém nos critérios de desempate o Sergei Kayakin está vencendo. Mamediarov e Ding Liren ainda também empatados. E aí eles estão inclusive naquela fase empatados em
em tudo, tá? Em todos os critérios de desempate. E aí temos Grishuk, temos Vladimir Kramnik, Wesley So e Levon Aronian. Não mudou muita coisa no fim da tabela. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo, forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo, vendo a partida entre Mamediyarov contra Dingley. Até o round 13 amanhã, onde nós vamos ter Mamediyarov Grishuk, Sou contra Kayakin, Caruana Aronian e Dingley contra Kramnik. Até breve.